Olá, gente. Marcos Giovanetti aqui. Eu sou ortodontista, sou professor aqui nos Estados Unidos. Também trabalho com desenvolvimento de materiais, pesquisa voltada principalmente para a ortodontia. Como vocês estão vendo aqui, esse é um aparelho ortodôntico, né? Mas se vai me perguntar se você é paciente ou se você é dentista, mas isso não se usa mais. Realmente, não é tão comum. É mais comum hoje, por exemplo, se usar bandas nos dentes do fundo. A banda, para você que não é dentista, que não está familiarizado com o termo, é esse anelzinho que a gente coloca ao redor do dente. Por que que nesse caso está sendo colocado assim? É que antigamente, gente, não existia, e você que é dentista sabe disso, não existia cola para a gente colar o braquete no dente. As colas ortodônticas, elas vieram com o passar dos anos e foram evoluindo com o passar do tempo. Então, era impensável você colocar uma cola e essa cola conseguisse suportar a mecânica para eu movimentar um dente. Hoje, por exemplo, você vê muitos braquetes que chegam, pacientes que chegam no nosso consultório com o braquete quebrado. E às vezes isso não é irresponsabilidade nem do profissional e nem irresponsabilidade do paciente. Acontece, porque às vezes a cola não suportou, tá? Então, antigamente não tinha cola, tinha cimento, colocava as bandas, cimentava as bandas e deu, era isso. E aí fazia essa mecânica. Mas hoje evoluiu bem. Hoje nós temos uma nova realidade, por exemplo, a realidade de braquetes estéticos. Isso não quer dizer também que você não pode usar, não possa usar um braquete de metal. Mas existe a possibilidade, a critério do paciente, se você quer que de repente o teu dentista coloque um braquete estético para você, ou de repente o teu dentista vai dizer assim para você, ó, no teu caso seria melhor um braquete de metal, ou no teu caso seria melhor um braquete é, estético, porque você vai se sentir mais motivado, mais discreto, vai te dar a mecânica que nós precisamos. Então veja quanto evoluiu. Veja, por exemplo, nesse caso aqui, não colocamos bandas nos dentes posteriores. Ou seja, a gente não colocou bandas nos dentes do fundo, porque é um caso mais tranquilo. Mas se precisar colocar bandas, normalmente a gente coloca bandas nos dentes do fundo. E a gente coloca dependendo da mecânica que a gente vai adotar para o nosso paciente. Esse caso é um caso bem interessante, gente. Até nem vou falar mais desse caso depois, então já vou falar da tecnologia agora. É que esses braquetes aqui, vocês não acreditam, esses braquetes são impressos. São braquetes que são impressos em impressora 3D. Isso sim é tecnologia, avanço grande da odontologia. Isso é muito recente, eu diria para vocês de, sei lá, 3 anos para cá. São braquetes muito bem desenhados, que são individualizados e feitos de acordo com a necessidade do paciente. Observe que tem ganchos, olha só, ganchinhos. Os da frente não tem, os dos dentes da frente não tem. São lindos, né? Então, esses braquetes são todos individualizados mecanicamente para a necessidade da movimentação dentária de cada tipo de maloclusão, que a gente fala isso entre nós colegas dentistas. Para você que não é dentista, maloclusão é tipo assim, a gente vai dizer assim, o teu dente é torto de um jeito, mas diferente do jeito que é torto o dente de uma outra pessoa. Então, para você, nós temos que colocar um braquete com informação de movimento diferente. Então, aí você, dentista, tem a condição, tem a opção de desenhar as tuas necessidades e individualizar a tua técnica para o teu paciente. Muito legal, isso é uma tecnologia muito recente. Uma tecnologia que não é tão recente, mas eu diria para vocês que é bem interessante, é a tecnologia dos alinhadores, ou dessas placas alinhadoras, ou em inglês é aligner. Essa é uma companhia muito famosa, é uma marca muito famosa no mundo. E, claro, existe muita engenharia aqui, gente. Existe muita tecnologia nesse tipo de procedimento. Então, quando um dentista fala para você, ou quando alguém está falando para você, eu estou fazendo um tratamento com alinhadores, pode ter certeza de que tem muita ciência envolvida. Veja que é interessante. Em primeiro lugar, são placas, né, quase que transparentes,
e que tem algumas delas têm esses relevos ajudam tem basicamente duas funções, eles ajudam na movimentação, porque esses relevos vão encaixar no que nós chamamos de atétimas, que são colados no dente do paciente. Eles ajudam na movimentação e também ajudam para reter o alinhador na boca do paciente. É lindo, gente. Eu sempre falo, é linda a tecnologia também. Então, essa é uma companhia muito conhecida, grande, mas também existem companhias menores e existe também a possibilidade do dentista fabricar o alinhador dele no consultório. Na maioria das vezes, esses alinhadores são até mais bonitos. Veja, por exemplo, este. Esse é o alinhador mais transparente que aquele que eu acabei de mostrar, da companhia famosa. E ainda, às vezes, tem esse corte que ele é mais reto. Esse corte reto, às vezes, de acordo com algumas pesquisas, de acordo com alguns pesquisadores, cientistas, dizem que o fato de você ter mais plástico além da linha da gengiva, no caso para cima aqui, ó, olha só, você vai ter uma movimentação dentária melhor, ou seja, mecanicamente esses alinhadores que têm mais plástico seriam, de acordo com alguns profissionais, de acordo com alguns cientistas, seriam melhores. Mas como ciência é ciência, tudo é contestado. Alguns dizem que não. Se percebe que também é possível a administração dos atétimas. Percebe que ali nós temos um atétimo, né? Tem um atétimo ali, em formato de meia-lua, inclusive, olha só, que a gente chama aqui de optimized. E tem um outro ali também, no molar. Esse é o dente da presa, o canino. Os alinhadores sempre têm uma marcação de um número, se eu observar com boa vontade, ele tem o número 2 impresso. Ou seja, é uma tecnologia maravilhosa. Eu sempre falo o seguinte, um dentista que administra no seu consultório o seu próprio alinhador, com certeza ele tem conhecimento e teve conhecimento para administrar os outros alinhadores das marcas famosas, e ele tem um pouco mais de conhecimento para entender toda a dinâmica da fabricação, etapa por etapa, para chegar nesse resultado aqui. Então, sempre elogio a iniciativa dos dentistas que administram os próprios alinhadores nos consultórios. Uma outra curiosidade com relação a esse corte aqui. Então uma das características dos alinhadores in-office é que eles são retos? Não porque tem companhias grandes que defendem, como eu falei para vocês, a teoria de que esta fatia de plástico a mais melhora a movimentação. Até vou mostrar para vocês, por curiosidade, esse outro alinhador aqui, ó. Esse é um alinhador também in-office, olha só, lindo, né? Olha só, lindo. Só que esse alinhador, ele foi cortado a laser. Ou seja, o dentista tem uma máquina de corte a laser no consultório? Claro, você vai me perguntar, isso é um grande investimento? Com certeza é. Claro que provavelmente ele é um dentista que tem um fluxo grande de pacientes no consultório, um grande número de pacientes que optam por alinhador e, claro, esses pacientes valorizam um profissional que tem todo um capricho de fazer um alinhador com esse padrão de acabamento. Mas, novamente, eu falo para vocês, não é o fato de ser cortado contornando a gengiva que ele vai trazer mais qualidade ou não. Isso é uma questão de gosto do profissional, de crença naquilo que ele lê, que é correto ou não, e também de aceitação pelo paciente. Mas, claro, um dentista que investe mais no consultório, com certeza vai, de repente, cobrar um pouquinho mais do seu paciente, e eu acho que isso é justo. Veja que lindo, gente. Realmente é muito bonito. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente procurou se esforçar em dar um conteúdo para vocês bem interessante. Novamente, voltando nesse nosso amiguinho aqui, ó. Há muito pouco tempo era impensável isso, gente. Imprimir o próprio braquete no consultório. Hoje isso é possível. Com a qualidade das nossas impressoras 3D e com a facilidade que os softwares nos dão em termos de desenho, para que você consiga fazer o correto planejamento de design, a gente consegue chegar em resultados como esse. Esse foi impresso totalmente aqui. Nós fizemos a programação toda de angulação, braquete a braquete, e conseguimos esse resultado final bem interessante.
Valeu, gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero ter contribuído um pouco com a história ortodôntica de vocês. Abraço.